ela vai provocar no indivíduo uma necessidade de adaptação, né, a essa nova mudança ambiental. E essa necessidade de adaptação é quem vai provocar nos indivíduos, né, modificações nos seus corpos, né, modificações nas suas estruturas. E essas modificações aí é quem vão provocar a evolução das espécies. Então, mais ou menos assim, digamos que nós temos um gafanhoto que ele é marrom, né? E do nada o ambiente que sofreu uma alteração, onde o ambiente agora é todo verde. Esse gafanhoto marrom vai se destacar nesse verde, então ele vai ser uma presa fácil para os seus predadores. Então tem que ter uma necessidade de adaptação. Então, ou seja, a partir do meio, né, esse organismo ia mudar de cor, né, assim, facilmente ficar verde agora para se misturar com o ambiente, né, gerando uma nova modificação, e ele iria passar essa característica, né, para os seus descendentes, gerando uma evolução. Seria mais ou menos assim. Então Lamarck ele foi o primeiro a perceber, né, a importância da adaptação dos seres vivos ao ambiente e sua relação com a evolução. Foi aqui onde Lamarck acertou, né? E é a partir daqui, né, que a teoria da evolução ela se sustenta, né, que é o alicerce, através do que? Da adaptação. Lamarck foi o primeiro a perceber isso, né, que as espécies elas sofrem adaptações ao ambiente, né, e são essas adaptações que vão justamente provocar a evolução. Só que não como ele pensava, vai provocar a evolução, mas de outra forma, né? Então a teoria de Lamarck ela pode ser resumida pela seguinte frase: o meio provoca mudanças nos organismos visando a adaptação. Então toda a teoria de Lamarck ela está baseada aqui. Toda a teoria de Lamarck ela está baseada aqui. Que o meio provoca mudanças nos organismos. O meio é ele, né, o ponto-chave, é ele quem dá o disparo para a evolução. E essa evolução ela vai acontecer através de qual mecanismo? Essa evolução ela vai acontecer através da adaptação. Então, exemplos citados por Lamarck, né, para demonstrar sua teoria. Nós temos aqui vários exemplos, né? Nós temos o exemplo das aves pernaltas, né, que segundo Lamarck aí antes, né, essas aves, né, elas tinham as pernas curtas, né, mas por causa do seu hábito, né, de alimentação, que eram aves aquáticas, que tinham que se alimentar, né, dentro das águas e evitar que a água, né, molhasse, né, as suas penas. Então ela teve que usar essas pernas, né, bem muito. E com o tempo, né, fez com que essas pernas elas fossem crescendo, elas fossem, né, se adaptando a essa nova exigência do meio. E essa característica de pernas grandes já seria passada, né, segundo Lamarck, para a sua descendência, né, em gerações futuras. Um exemplo aqui nós temos o tamanduá também, que por conta, né, do seu estilo de alimentação, né, que ele se alimenta basicamente de formigas, e ele tem que capturar esse alimento em formigueiros, né, que possuem galerias muito estreitas. Então ele teve que adaptar, né, toda a sua estrutura aqui, ó. Você vê que o focinho dele é bem fino, com a língua super comprida, né, que é para alcançar as formigas lá no fundo do formigueiro. E que essa necessidade, né, de adaptação ao meio, essa característica, na verdade, ela foi sendo repassada, né, para gerações futuras, e essa característica ela se perpetuou. E nós também temos como exemplo aqui as girafas, o famoso exemplo das girafas. Segundo Lamarck, né, nem sempre as girafas elas tinham um pescoço longo, elas tinham pescoços curtos, mas em algum momento da história, né, as vegetações rasteiras, né, que eram o alimento, principal fonte de alimento para essas girafas de pescoço curto, começou a ficar escasso. Então essa alimentação ela só é conseguida nas árvores grandes.
Então ela teve que esticar o pescoço para conseguir os alimentos, né? De tanto esticar o pescoço, percebe que houve um crescimento, né, desse pescoço até chegar aqui na girafa atual que nós temos. Então aqui se aplica a lei do uso e desuso. Quanto mais se usa, mais se desenvolve, né? E a segunda lei de Lamarck também, né, que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A gente sabe que isso não acontece, mas na época Lamarck acreditava piamente que isso era possível, que isso era real, né? E essa era a crença dele. Aqui nós temos um exemplo, né, com humanos, né, de uma tribo, né? Uma tribo, né, na região da Birmânia, né, onde as mulheres elas acreditam, né, que a beleza, né, tem um pescoço grande, tem um pescoço enorme. Então as meninas, né, quando ela atinge a idade de 5 anos, elas já colocam 5 desses anéis no pescoço. E conforme ela vai crescendo, conforme ela vai se desenvolvendo, eles vão acrescentando mais anéis, né, até que o pescoço da mulher adulta ela pode chegar até o dobro do tamanho de um pescoço normal. Observem essa imagem aqui. Então, a lei do uso e desuso, quanto mais se usa, mais se desenvolve. Mas, e aí? Se essa mulher aqui, ó, ela tivesse uma filha, a filha, se fosse considerar, né, a segunda lei de Lamarck, né, que é a lei dos caracteres adquiridos, essa menina, essa criança teria que ter nascido com esse pescoço grande, né? Mas ela nasce com esse pescoço grande? Não, ela não nasce com esse pescoço grande. Então a lei, né, da transmissão dos caracteres adquiridos, ela está comprovada, né, que não se aplica. Mas lá na época o pessoal, né, por conta do tempo lá, eles não tinham essa percepção, né? Então a gente pode resumir aqui as ideias de Lamarck da seguinte forma: o ambiente, ele é tudo, galera. O ambiente, né? O ambiente, ele é tudo. Tudo por quê? Porque o ambiente é quem vai ser a faísca, né? O ambiente, ele é a faísca. Faísca para quê? A faísca para gerar uma adaptação, para gerar uma evolução. Porque aqui, ó, as mudanças ambientais, né, elas vão gerar aí uma necessidade em uma espécie, uma nova necessidade em uma determinada espécie. Essa nova necessidade de uma espécie vai fazer com que ela, né, tenha um novo hábito de vida. Esse novo hábito de vida dessa espécie vai começar a provocar mudanças no seu organismo, né? E essas mudanças no organismo, elas vão ser transmitidas, né? Elas vão ser transmitidas para quem? Elas vão ser transmitidas para os seus descendentes. E isso vai gerar, no final de tudo, uma adaptação da espécie ao longo das gerações. Cada nova espécie vai transmitindo, na verdade, cada nova geração vai transmitindo essas características, né, até gerar uma adaptação definitiva da espécie, né, a essas novas mudanças ambientais, beleza? E aqui, né, isso vai ser possível, né, esses novos hábitos, essas novas necessidades, essas mudanças no organismo só serão possíveis, né, segundo Lamarck, por conta, né, da lei do uso e desuso, onde quando eu uso bastante uma estrutura eu vou ter um desenvolvimento, e quando eu não uso uma estrutura eu vou ter uma atrofia, eu vou ter uma perca, né? Então qual foi o erro de Lamarck? O erro de Lamarck foi o seguinte: não considerar, né, que alterações em células somáticas não alteram as informações genéticas contidas nas células germinativas, ou seja, os gametas, e portanto elas não são hereditárias. Então o erro de Lamarck foi esse, ou seja, uma alteração do ambiente, né, ele pode até provocar uma mudança, né, ele pode até provocar uma mudança de hábito,
pode até provocar uma mudança de hábito e de característica de um determinado indivíduo, né? Mas essa característica, essa nova característica que surgiu, né, por causa dessa mudança, ela não vai ser hereditária. Por que ela não vai ser hereditária? Porque essa mudança ela não afetou a genética daquele indivíduo. Ela não mudou as informações genéticas dele. Entendeu? E se não muda as informações genéticas, a geração seguinte vai conter as mesmas características originais da espécie. Então a teoria evolucionista de Lamarck, né, a gente pode sintetizar ela com os prós e contras da seguinte forma. Os prós, né, as duas leis de Lamarck, né, que foram importantes para a gente entender melhor um pouco a evolução, que é a lei do uso e a lei do desuso, né? Essas leis aqui elas são boas, né? Realmente elas têm uma certa fonte de verdade. E o erro básico da teoria de Lamarck foi justamente a sua segunda lei, né? Quando ele disse que as características adquiridas pelo uso ou perdidas pelo desuso são hereditárias, que a gente sabe que não são, porque essas características elas não vão mudar a genética, elas não vão alterar, né, aí os genes das espécies. E a contribuição de Lamarck, né, para a evolução da biologia foi justamente ele ter criado esse conceito aqui da adaptação e posteriormente, né, foi bastante utilizado e foi a base para os estudos, né, dos estudiosos que vieram depois de Lamarck, né? Dentre eles, esse senhor aqui, o Charles Darwin, que a gente vai falar, né, na próxima aula. Foi um prazer e até a próxima, pessoal.